Boa noite. Graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Hoje é um dia muito especial. Estamos reunidos em nome do nosso Senhor. Também já aproveito para agradecer as homenagens que os irmãos fizeram com muito carinho, muito cuidado, tanto a mim quanto ao pastor David, pela manhã. De forma aqui muito singela, mas muito especial. Tocou nossos corações. Posso falar por mim, acredito que David também. E com certeza nos sentimos abraçados, irmãos. O carinho da igreja tem sido constante e para a gente não é fácil. Os irmãos, como foi falado aqui pela manhã, há muitas dificuldades. Nós somos bivocacionados, trabalhamos em 2 jornadas. Enquanto os nossos colegas vão para o descanso, a gente vai para outro trabalho. Então não é fácil, mas graças a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado força. A pergunta é como é que estamos até aqui, como é que chegamos até aqui, e a resposta é pela graça de Deus. Então, continue pedindo e orando para que o Senhor conceda graça aos servos dele, tanto a nós quanto a todos os pastores que amamos, que gostamos, que seguimos, esses pastores que têm sido homens de Deus, homens fiéis, que continuem também, como foi lido aqui pela manhã, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Esse é o nosso desejo para todos os pastores do nosso Brasil, não só da nossa denominação, mas de todo o nosso país e até do mundo, né? Deus abençoe. Bom, irmãos, vamos abrir o texto que está em João, capítulo 15, dando sequência à nossa série nesse evangelho. Hoje nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Enquanto você abre, deixe-me dizer o nosso tema. Hoje é o testemunho da videira. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos refletir nessa noite. Amém? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que tua palavra é lida, exposta, pregada, ensinada, e que os nossos corações, Senhor, nessa noite, estejam escancarados para ouvir a tua voz. Não só o pregador se preparou, mas eu creio que os meus irmãos também se prepararam, Senhor, para ouvir essa palavra. Saíram de casa, Senhor, ansiosos, desejosos de ouvir mais uma porção do Senhor para os seus corações. Então que haja uma voz nesse lugar, que faça silêncio aqui, que todas as vozes se calem, mas que a tua voz, Senhor, fale no nosso meio. Glorifica o teu nome, Senhor, nesse lugar. Edifica o teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, hoje o nosso testemunho está fácil. Diante de nós, esse texto maravilhoso e conhecido, o testemunho da videira. Mas antes de falar da videira, pela nossa rápida leitura, deu para perceber, se você ficou bem atento, se não ficou, volte lá, a gente vai ler o texto mais algumas vezes, e você vai notar que há uma palavra-chave no nosso texto.
E a palavra-chave não é outra que não seja permanecer. Justamente a palavra-chave do sermão da manhã, né? David disse que foi proposital isso. A palavra também dita para a homenagem dos pastores, sejam firmes e constantes, mas também a palavra-chave para esse sermão, para esse texto. Se você reparou bem, nós lemos 11 versos. Dos 11 versos, a palavra foi repetida 10 vezes. 10 vezes em algumas versões, na NVI ela é repetida 11 vezes. Então, de longe, é a palavra-chave do nosso texto. Por quê, irmãos? Porque permanecer tem tudo a ver com a vida cristã. Isso é vida cristã. O quê, pastor? Permanecer. Não apenas começar, como vimos pela manhã, mas continuar, prosseguir até o final e terminar com o Senhor. Isso é permanecer. Para ilustrar isso, irmãos, agora, no último mês passado, exatamente 24 de maio, ali na data de 1866, aqui na América Latina, nós vivemos a maior batalha campal de toda a América Latina. Também a maior batalha, a batalha mais sangrenta que nós experimentamos aqui. Na ocasião, os irmãos devem ter conhecimento, era a Guerra do Paraguai, onde o exército imperial do Brasil, junto com a Argentina, Uruguai, enfim, os países aliados, enfrentaram o Paraguai naqueles campos. Ali conta-se a história de que, sob o comando do Marechal Solano Lopes, a cavalaria paraguaia era imparável. Algo diferente, algo, né, desconhecido para a época, porque até aquele momento, cavalaria só era usada para terminar as guerras. O Paraguai começou a usar a cavalaria para começar as guerras. Uma cavalaria equipada, muito rápida, enfim, estava devastando essa que conhecemos, que chamamos de a Batalha do Tuiuti. Bom, nessa batalha o Paraguai estava avançando. E conforme eles avançavam, já tinham tomado alguns batalhões no campo de batalha, as tropas aliadas estavam recuando, e nesse recuo todo, né, a Batalha do Tuiuti não foi apenas uma batalha de sangue, mas foi uma batalha que produziu heróis nacionais. Um deles se chama Emílio Luiz Mallet, o famoso Barão de Itapevi, também conhecido hoje como o patrono da arma de artilharia. Bom, esse homem ele tinha tido uma estratégia. Ele comandava a artilharia imperial e ele pegou seus soldados e ordenou que eles cavassem fossos no campo de batalha, né, uma espécie de trincheiras gigantescas, pensando ele, né, se a cavalaria paraguaia invadir o nosso terreno, eles serão parados, obviamente, por essas crateras que a gente abriu aqui. E foi exatamente o que aconteceu. A cavalaria estava avançando, chegando até essas trincheiras. E a estratégia de Mallet deu certo até um certo ponto. Por quê? Porque a cavalaria não poderia avançar mais, porque tinham trincheiras diante deles. Mas veja, irmãos, o que era bom poderia ser ruim, porque a cavalaria parou nas trincheiras. Mas a ideia é que o Paraguai ia tomar as trincheiras. Se eles tomam as trincheiras mais avançados, aquilo ali se tornaria uma posição avançada paraguaia. Eles venceriam a guerra. Naquele momento, esse herói de guerra, chamado Emílio Luiz Mallet, ele deu uma ordem que ecoou, né, até os dias atuais, isso está gravado na história, dizendo para os seus soldados a seguinte frase: deixe que eles venham, daqui não passarão. Aquele homem e poucos soldados brasileiros, né, de forma muito aguerrida, dando conta da própria vida, eles não apenas pararam a cavalaria paraguaia, eles neutralizaram a cavalaria. A cavalaria não só avançou, ela foi destruída naquele local de batalha. Isso deu, enfim, fôlego para que a tropa se recompusesse, voltasse, e então, irmãos, nós fomos vitoriosos na famosa Batalha do Tuiuti, a batalha mais importante da Guerra do Paraguai. Bom, tudo isso para que você entenda a força da palavra permanecer. Permanecer, irmãos, significa isso: manter uma posição que foi conquistada. Permanecer não significa conquistar novos territórios. Permanecer não significa avançar mais. Isso o Paraguai fazia. Permanecer significa ficar onde nós estamos. Como o Marechal disse, deixe que eles venham, daqui não passarão. Daqui eu não saio. Daqui, irmãos, ninguém me tira. Eu permaneço no nome do Senhor dos Exércitos. Bom, permanecer não é apenas privilégio para soldados em campo de batalha. Permanecer, irmãos, é a palavra-chave da vida cristã. Voltando para o nosso texto, eu quero que vocês
Não percam de vista, de maneira alguma, o nosso contexto. Nós estamos em João capítulo 15. Acabamos de sair de João capítulo 14. Mas não se esqueçam do nosso contexto. Por favor, alguém pode abaixar só um pouquinho para mim? Está dando um pouquinho de microfone. Não percam o contexto. O discurso continua. Jesus está a horas, talvez a minutos, de ser traído, entregue, preso, e todas aquelas coisas vão acontecer. Jesus iniciou um discurso de despedida com o sentido de dar ânimo aos seus discípulos, de consolar os seus discípulos, porque agora, pela primeira vez, eles estarão sozinhos. Então, irmãos, o discurso não mudou, mas o tom mudou. E isso eu quero que vocês prestem atenção no capítulo 15. Os verbos, você vai ver que do indicativo, eles passam para o imperativo. Agora não é mais, vocês precisam permanecer firmes, está ótimo. Vocês devem permanecer firmes. Não, é permaneçam. Do indicativo saímos para o imperativo. A força do texto mudou, mas o contexto permanece o mesmo. Devemos permanecer. Para os discípulos, irmãos, não importa o que acontecesse. Embora o mestre seria entregue, morto, torturado, e todas aquelas coisas aconteceriam, mas o Senhor Jesus estava tentando dizer para eles, ei, apesar disso tudo, permaneçam firmes. No capítulo 14, Jesus disse para eles assim, olha, é verdade que eu não abandonarei vocês, mas no capítulo 15 ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Bom, a grande lição que vamos ver ainda nessa noite o nosso capítulo nos ensina em que consiste a vida cristã, que não se espera dela nada menos do que uma vida frutífera, e que o segredo da vida abundante consiste em permanecer. Bom, permanecer em quê? Permanecer dependentes de Cristo, nutridos pelo seu amor e fiéis à sua palavra. Bom, dividimos o texto em 3 partes, a metáfora, o imperativo e o fruto da vida cristã. E no final temos 2 apontamentos, 2 reflexões a fazer para a sua e para a nossa vida. Bom, então me acompanhe, versos do 1 ao 3 do capítulo 15, a metáfora da vida cristã. Diz assim o texto. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Bom, irmãos, nós estamos diante de uma metáfora. Isso é fato. Uma espécie de parábola, onde Jesus usa essa figura de linguagem, a metáfora. Essa metáfora, Jesus não inventou ela. Jesus não trouxe ela do nada. Pelo contrário, essa metáfora claramente é uma linguagem do Antigo Testamento. Várias passagens poderiam ser citadas aqui, muitas delas, muitos profetas, alguns salmos, que nos trazem a metáfora da videira. Mas eu quero citar para você, na verdade eu vou entrelaçar 2 textos do Antigo Testamento que vão clarear para a gente. Por que Jesus está citando? Por que Jesus se apropria dessa metáfora, inclusive se inclui nela? E aí cita para os seus discípulos nos momentos finais. Bom, um é o Salmo 80, a partir do verso 9, e o outro é Isaías, capítulo 5, o canto da videira, ou o cântico da vinha, tá bom? Salmo 80, verso 8, diz assim, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Verso 9, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Isaías 5:1, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Isaías 5:2, ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então o resumo até aqui em primeiro lugar, a vinha é Israel. Deus tirou Israel do Egito. Ele expulsou os cananeus, plantou Israel como uma videira na terra prometida. E, obviamente, Deus esperava alguma coisa. E eu disse, Deus não espera nada menos de nós do que uma vida frutífera. E aí, obviamente, Deus esperava uvas boas, mas eles deram uvas azedas. E o que é que acontece? Isaías 5:5. Pois eu lhes digo, Deus dizendo, o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Salmo 80:16. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, e pela tua repreensão perece o teu povo. Veja, irmãos, a videira é Israel,
mas a videira fracassou. Deus esperava que desse uvas boas, mas deu uvas azedas. Deus entregou Israel, seu próprio povo, para o juízo. A gente conhece a história. O povo foi levado para o cativeiro. Um cativeiro amargo, um cativeiro duro, um cativeiro cruel. Bom, mas quando você lê essa metáfora, e essa metáfora, ela é sim um resumo da história de Israel, eu pergunto para você, ficou faltando alguma coisa aqui? Você não acha? Quando a gente leu, e na verdade eu não li o texto todo, então fica faltando um tema aqui. E você lembra da história, você sabe que quando o povo vai para o cativeiro, o povo não é destruído no cativeiro. Pelo contrário, por isso temos toda a história continuada. A história do povo não termina. O que temos aqui, então, é o que eu chamo de um assunto inacabado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você inicialmente. O nosso Deus não é um Deus de assuntos inacabados. Ele começa tudo aquilo que ele termina, lembra? Ele vai completar a obra que ele começou até o dia de Cristo. E nessa história, irmãos, na história da videira, o tema que está faltando para você é o tema da restauração. Por isso eu não li, mas a gente vai continuar lendo. Salmo de número 80, verso 15. Da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizesse crescer, tua videira foi derrubada, sim, como lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão, perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, fazes resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Aqui está, irmãos, Deus não abandonou o seu povo. Embora ele tenha os plantado e eles tenham decepcionado, fracassado, falhado em sua missão de videira, Deus ainda tem misericórdia para o seu povo. E como é que é a misericórdia, irmãos? É ninguém menos do que o Filho do Homem. A resposta para o fracasso de Israel é a voz do Filho do Homem, dizendo em João capítulo 15, ei, eu sou a videira verdadeira. É isso que significa, irmãos, o nosso texto. O nosso texto não é substituição, o nosso texto é continuação. Eles clamaram, ei, fomos destruídos, fracassamos enquanto videira. A história acabou? Não! Por quê? Porque um dia o Filho do Homem que se assenta na tua mão direita vai restaurar a videira. Mas quando ele restaura a videira, irmãos, agora ele próprio é a videira. Agora não se espera mais que Israel ou que o povo dele produza uvas, produza frutos. Agora ele vai garantir que ela frutifique. Por quê? Porque eu sou a videira e vocês são os ramos. Bom, esse é o nosso Senhor. E aqui a gente já entende não só a ideia da metáfora, mas a estrutura da metáfora. Jesus explica. Primeiro, o pai é o agricultor. Ou seja, para usar a palavra pai, ele está falando Deus aqui. Ele está falando do seu Deus, mas grave isso. Ele poderia dizer, Deus é o agricultor. Mas ele diz, pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Por quê? Porque Jesus está lembrando, irmãos, não só do poder, mas do cuidado de Deus. O trabalho do viticultor, grave isso, não é o trabalho de um empregado assalariado, é o trabalho de um pai amoroso. Veja o que diz o verso de número 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? O agricultor, o pai. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Aqui a gente começa a entender, então, a metáfora da videira, a metáfora da vida cristã. Veja, o trabalho de um pai amoroso. Bom, esse primeiro trabalho do pai, do agricultor, ele traz algumas dificuldades para alguns teólogos. Alguns teólogos encontraram aqui alguma dificuldade, porque a pergunta é a seguinte: como é que pode, pastor, alguém estar ao mesmo tempo ligado a Jesus, ligado à videira, mas ainda assim ser cortado da videira? Isso talvez traga um pouco de dificuldade para algumas pessoas, mas, irmãos, não há dificuldade nenhuma para nós. Pelo menos não para nós que entendemos uma coisa chamada significado teológico. Significado teológico, irmãos, quer dizer que uma mesma palavra poderá ter sentidos diferentes de acordo com o seu contexto. Por exemplo, no Evangelho de João temos a palavra mundo. Se você interpretar a palavra mundo, né, da mesma forma em todos os contextos, você não vai entender o Evangelho.
da mesma maneira no nosso verso. Significado teológico. Bom, vamos deixar os teólogos explicarem isso melhor. O Dr. Carson vai dizer o seguinte, abre aspas, o propósito nítido do versículo é insistir que não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. A frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo. Se você não entendeu, eu completo. A Bíblia de Estudo de Genebra vai dizer, nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo, assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem frutos. Então, pastor, o que significa o ramo que está na videira, mas que ainda assim é cortado, porque ele não tem frutos? Simples, irmãos, o que toda a parábola quer dizer para a gente. Que quem não produz fruto não está de fato ligado à videira. Ele pode estar encostado, apoiado, ele pode estar soerguido, mas ele não faz parte da videira. Um exemplo claro, quase dentro do nosso contexto, é o Judas. Judas, assim como esses ramos mortos que não produzem frutos, estão no meio de nós. E eu já disse isso, o testemunho do traidor, eles se confundem entre nós, falam como nós, às vezes até operam milagres, sinais e maravilhas. Irmãos, é possível que quando Jesus envia os 70, indo de 2 a 2, Judas tenha curado pessoas. É possível que Judas tenha enfrentado demônios, por que não? Nada disso é prova de conversão. Apenas o fruto do Espírito é prova de conversão. Mas veja, se Judas fosse um dos nossos, ele seria podado, não cortado. A prova de que eles são cortados é que eles são Judas. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Se não tem fruto, irmãos, não é dos nossos. Bom, é isso que nós entendemos. O pai, agricultor, com cuidado. Por isso eu disse, é um trabalho amoroso. Ele corta, porque esses ramos mortos, que não produzem nada, ainda atrapalham o trabalho da videira. Então o pai deve, com muita força, com muita agilidade, cortá-los e lançá-los fora. Bom, mas o trabalho não termina. O final do verso 2 ainda diz, ele não só corta, ele poda os ramos que dão fruto. Para quê, irmãos? Para que deem mais frutos ainda. O verso 3 ainda completa, e vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu lhes tenho dito. Se por um lado o pai corta, por outro ele poda. E aí, irmãos, a gente não está falando mais do Judas, a gente está falando de nós. Só que é importante lembrar, para a gente poder avançar, que a poda não é tão fácil assim. A poda não é um sistema, não é um trabalho tão leve, tão tranquilo e tão carinhoso assim. Por mais que a intenção seja carinhosa, por mais que a motivação seja amorosa, irmãos, a poda, ela sempre será dolorosa. Veja quais são as ferramentas da poda: a grande tesoura, o machado, a foice, o facão. São armas, são ferramentas que machucam a árvore, machucam a videira, mas fazem isso para que ela cresça e produza cada vez mais. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que a palavra de Jesus também machuca. Eu quero dizer que Jesus está dizendo, ei, vocês já estão sendo limpos. Pelo que, Jesus? Qual é a ferramenta? É a palavra que eu tenho dito para vocês. Irmãos, como a palavra de Jesus já machucou os discípulos, e você lembra disso. O que, Pedro? Você? Não, daqui a pouco você vai estar me traindo. Você vai morrer comigo? Não, você não vai. Jesus tem repreendido. Ei, vocês estão há tanto tempo comigo e ainda pedem que te mostre o Pai? A palavra de Jesus também corta. Então aqui vai um conselho para todos nós. Deixe-se podar pela palavra de Jesus. Bom, Jesus é o tronco, ele é a videira, ele é a vida pela qual os ramos se alimentam. Onde Israel falhou, essa videira não falhará. Por causa do trabalho ativo do Pai e do trabalho do Filho, os ramos mortos serão cortados, os ramos vivos serão podados. E a pergunta que a gente tem que fazer inicialmente é: estamos verdadeiramente unidos a Cristo? Somos discípulos de Jesus? Nos deixamos ser podados pela sua palavra? Temos dado fruto? Bom, em segundo lugar, me acompanhe. Versos 4 ao 6. O imperativo da vida cristã. Verso 4.
Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aqui, irmão, Jesus está fazendo aquilo que eu disse para vocês. Ele não muda o discurso, ele muda o tom. Jesus muda a força dos verbos. Do indicativo, ele vai para o imperativo. Não é só tão importante para vocês que vocês permaneçam. Ei, permaneçam. É uma ordem. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Em princípio, no verso de número 4, o que ele está dizendo é que não existe opção fora da videira. Pelo menos não há opção para uma vida frutífera, irmãos. Veja o que ele está dizendo. Ei, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. O quê? Se não permanecer na videira. Lembra que eu falei para vocês? Permanecer significa, ei, eu vou manter a minha posição. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso é permanecer. Por quê, pastor? Porque esse é o único lugar pelo qual eu recebo vida, vida para frutificar. Irmãos, sem essa vida não haverá fruto. É isso que Jesus está dizendo. Verso de número 5, ele continua. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui é interessante que Jesus dá um passo para trás, ele volta a explicar de novo a parábola. E aí ele vai dizer assim, olha, eu sou a videira, vocês os ramos. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, irmãos, ele nos conhece. Ele nos conhece, inclusive nós até hoje, 2000 anos depois, tantos anos depois, quanto tempo a humanidade continua, ele nos conhece, ele conhece os nossos corações. Ele sabe que se tem uma coisa que nós fazemos e que, infelizmente, nós falhamos muito, é tentar mudar de posição, irmão. É, às vezes, tentar alcançar posições tão altas que, inclusive, é ocupada pelo nosso Senhor Jesus. Nós celebramos hoje o dia do pastor, mas quantos pastores estão tentando, ou até já fizeram isso, tentando tomar o lugar de Cristo na igreja? Quantos pastores sendo adorados, sendo quase divinizados, apóstolos, bispos, enfim, tem até rei agora, né? Daqui a pouco vai ter um semideus. Por aí vai. Mas o ponto é, o que esses homens estão fazendo é trocar de lugar. Eles confundem, irmão, a ordem. Por isso Jesus precisa explicar a ordem de novo. Ei, eu sou a videira. Vocês são os ramos. O que significa isso? Não sou eu que tiro vida de vocês, vocês tiram vida de mim. Segunda coisa, eu não preciso de vocês para dar frutos. Grave isso. Não se sinta tão especial ao ponto de dizer assim, Deus precisa de mim. Não é verdade. Ele é autossuficiente em si mesmo. Nós precisamos dele para dar fruto, mas ele não precisa de nós para que haja fruto. E aí ele termina dizendo, ei, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, esse é o imperativo da vida cristã, por quê? Porque sem Cristo, se não permanecermos em Cristo, a gente não pode fazer nada. Não dá, não poderemos dar um passo. No verso 6 ele termina dizendo, a notícia não poderia ser tão trágica. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ele mostra aqui, Jesus, que a vida fora da videira, ela não é apenas uma vida infrutífera, mas ela é uma vida de destruição. É isso que ele está dizendo, irmãos. Por isso eu comecei dizendo, não há opção para nós. Ou teremos uma vida frutífera, ou seremos tão infrutíferos, a ponto de sermos cortados, deixados para secar, e seremos lançados ao fogo. Só há dois caminhos para nós. Você vê que o Evangelho de João é muito prático. Desde o início, só há dois caminhos. E aqui está apresentado para nós o caminho do corte e o caminho da poda. O caminho do fruto, o caminho do fogo. Bom, isso me faz lembrar, irmãos, dois profetas. Um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento. Dois profetas até parecidos. Ezequiel e João Batista. Fala de fogo, a gente lembra logo deles. Ezequiel e João Batista. Interessante que Ezequiel, não João Batista estava falando de outra árvore aqui. Mas Ezequiel estava falando da videira. Isso é importante. Outra profecia da videira. Ezequiel capítulo 15 fala da videira. Depois você lê lá. Veja o que ele diz no verso de número 5. Ele está falando da videira aqui. Se não foi útil para coisa alguma, enquanto estava inteira,
muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Lucas 3, 8 e 9, deixa João Batista dizer: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui está, irmãos, a única opção a frutificar é ser cortado, secado e lançado ao fogo. Bom, irmãos, essa opção é a de não permanecer. Por isso, o imperativo da vida cristã, irmãos, é permaneçam. Permaneçam o quê, irmãos? Em primeiro lugar, totalmente dependentes de Cristo Jesus. Lembre-se, sem Ele, nada podemos fazer. Toda a nossa vida tem que ser dirigida por Cristo, irmãos. Ao acordar, ao levantar, ao sair de casa, nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas. Estou solteiro, eu quero namorar, quero constituir uma família. Ei, submeta a sua vida a Deus. Ore ao Senhor, dependa dEle. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Como tem sido difícil, irmãos, para nós aprendermos essa simples lição. Ei, você só depende de alguém se você espera pela resposta dela. Para de dizer que você depende de Deus se você ora e não espera. Você ora, mas se você não espera, logo você não depende. É melhor andar com as nossas próprias pernas, não é? É melhor pegar o cartão e comprar. É melhor fazer um empréstimo. É melhor se endividar. Não, irmãos, é melhor esperar com paciência no Senhor. Por isso, irmãos, permanecer significa, ei, eu dependo dEle, só dEle. Segundo, irmãos, permanecer significa se deixar nutrir da vida de Jesus. Ei, se vocês estão em mim e eu estou em vocês, então vocês produzem frutos. Mas fora de mim não há fruto, por quê? Fora de Cristo não há vida. Irmãos, o único meio pelo qual você tem recebido vida é porque você está ligado à videira. Ei, experimente sair, experimente trocar Jesus, experimente deixá-lo, vire as costas para Ele. Ei, sua vida acaba. Você pode ser bem-sucedido, você pode construir casas, talvez construa até um patrimônio, mas no final de tudo alguém vai dizer para você assim: ei, hoje te pedirão a tua alma. E aí, o que tens preparado? Não me mostre as suas riquezas, me mostre as suas obras. Porque no final é isso que vai contar. Terceiro lugar, permaneça nele. Sabe o que significa? São aqueles que se deixam podar pela palavra de Cristo. Eu vou bater nisso até o final, irmãos. Porque aqueles que estão ligados à videira vão sofrer cortes, arremates. Vai doer, mas a gente vai permanecer, irmãos. Do contrário, ao invés de podados, seremos cortados. Ao invés de nutridos, seremos deixados para secar. Ao invés de frutificar, seremos lançados no fogo para a destruição. Bom, terceiro lugar, fruto da vida cristã. Me acompanhe, versos 7 ao 11. Diz assim o verso 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Não sei se você reparou, mas a gente falou aqui de vida frutífera, vida abundante, mas até agora a gente não disse que é o fruto. Isso é proposital, porque a gente deixou para agora. Eu acredito, irmãos, que essa sequência de versos, inclusive, não para no verso 11, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Não para no verso 11, continua. Vai pelo menos até o verso de número 16. Jesus vai explicar para você, com muita calma, muita paciência, em que consiste o fruto da vida cristã. Engana-se alguns em achar que o fruto é apenas novos convertidos. Sim, isso também está no pacote, mas não é só isso. Vai dizer alguns teólogos importantes que o fruto é tudo aquilo que é produzido na vida cristã e que é produzido para frutificar. E tudo isso está condensado inclusive no nosso texto. Eu disse, continua, mas hoje vamos até o verso de número 11. Por isso a pergunta, em que consiste esse fruto? A gente vai responder com 5 aspectos desse fruto. E digamos assim, 5 tipos de frutos que são produzidos na vida cristã. E esses frutos servem de maneira visível, lembra?
para provar que se você produz eles, de fato, você está ligado à videira. E se você está ligado à videira, você está unido a Cristo. Amém? Amém, irmãos? Só para você acordar um pouco. Bom, vamos lá. Primeiro fruto, oração respondida. Veja, irmãos, não é pouca coisa. Vou ler de novo o verso de número 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmãos, não há um fruto, irmãos, tão belo, tão glorioso, tão maravilhoso na vida cristã do que a oração, irmãos. Melhor ainda, a oração respondida. E nessa noite você vai sair daqui, ou me chamando de herege, ou anotando isso aí e guardando para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou te ensinar a fórmula para que toda oração que você faça seja respondida. Vou explicar melhor. Não estou falando de oração ouvida. Toda oração do crente é ouvida, ok? Toda. Toda oração do crente é ouvida porque Deus não está com seus ouvidos agravados para que não possa, ou melhor, tapados para que não possam ouvir. Tá bom? Então, toda oração é ouvida. Eu não estou falando de oração ouvida, estou falando de oração respondida. Inclusive atendida. Tá? Não é teologia da prosperidade, não. É teologia bíblica aqui. Tá? Então, por favor, preste atenção. Jesus era um homem de oração. E se a gente quer aprender a orar, a gente tem que voltar para ele. Ele nos ensinou. Eu vou citar aqui, pelo menos, 4 textos. 3 textos de Jesus e 1 do próprio apóstolo João, lá em 1 João. Tá? Nós vamos ligar esses textos, juntá-los, e então a gente tem aqui a fórmula da oração respondida. Mateus capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Está aqui, irmãos, está aqui a oração respondida. Bom, continua. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, veja, condicional é esse. Se crerem, vocês receberão. João 14, acabamos de passar lá, versos 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas para encerrar, 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se, veja, essa é a confiança. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja, irmãos, qual é a fórmula, pastor, da oração respondida? Peçam. Em primeiro lugar, eu digo isso. Peçam. Peçam, irmãos, e lhe será dado. Batem e a porta será aberta. Sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não pede. Talvez estejamos na casa do pai como o irmão mais velho do filho pródigo. Lembra? Mas ele tem um banquete. Meu filho, você está tanto tempo aqui. Você nunca pediu. Peça, irmãos. Mas calma, não peça qualquer coisa. Veja, no próximo texto. Se crerem, peçam, crendo no coração. Ele pode fazer. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Calma, não peçam tudo. Não desperdicem a sua fé em todas as coisas. Os textos continuam. Peçam, se crerem em meu nome. Oração que não é endereçada, que não é assinada, confirmada pelo nome de Jesus, irmãos, não é uma oração eficaz. Coloque o nome de Jesus ali e as coisas vão começar a andar certo. Bom, mas isso não é o bastante. Por quê? Porque você pode pedir coisas levianas, até crendo, e até usando o nome de Jesus, você não vai receber. Então a fórmula completa é: peçam, crendo no nome de Jesus, de acordo com a vontade do Pai. É isso que significa: se as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês vão me pedir qualquer coisa e eu vou conceder para vocês. Irmãos, esse é o primeiro fruto, o fruto da oração respondida. O segundo fruto, verso de número 8. A glória do Pai. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, irmãos, em segundo lugar, o segundo fruto da vida cristã
é o fato de uma maneira gloriosa, às vezes até um pouco misteriosa, a nossa vida glorifica ao nosso Pai que está nos céus. De várias maneiras, nós podemos glorificar ao nosso Deus que está nos céus. De que maneira, pastor? Da mesma maneira que o Filho glorificava o Pai enquanto ele estava aqui. Lembra? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não fazia, irmãos, nada. Ele não dava nenhum ponto fora do plano, da linha, daquilo que Deus tinha traçado para ele. Talvez devamos começar a fazer essas coisas, para que então a nossa vida glorifique ao Pai. Glorificar ao Pai é um fruto da vida cristã. Bom, em terceiro lugar, o amor que luta. Verso de número 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Veja, irmãos, o terceiro fruto da vida cristã não podia ser outro. É o amor. Mas não é um amor qualquer. É o amor que luta. Você pode também colocar aqui, é o amor que permanece. É o amor que persevera. É isso que Jesus está dizendo. E veja aqui, antes da gente seguir, que principalmente nesses momentos finais, que começam lá no capítulo de número 12, inclusive, indo até a crucificação de Cristo, Jesus vai intensificar esse argumento. Sempre que Jesus tratar do amor, principalmente, ele vai usar como parâmetro o amor que o Pai tem com ele, como paradigma, para que você possa amar o seu irmão. Ei, ame o teu irmão, assim como o Pai me ama. E aqui ele diz, olha, da mesma maneira que o Pai me ama, eu também tenho amado vocês. É isso que ele tem dito, assim eu os amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Então, irmãos, temos motivos de sobra para amar, mas para amar como Jesus amou. Bom, a pergunta que a gente faz aqui é, como podemos lutar por esse amor? O próprio Jesus responde, verso de número 10. O verso 10 responde, verso 9, e traz para a gente o quarto fruto, obediência amorosa. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Outro tema repetitivo aqui. Talvez, irmãos, você deva pensar nisso. Temas repetitivos, irmãos, não são chatos, eles só são importantes. Se as últimas palavras do Mestre, os últimos momentos dele aqui na Terra, ele está repetindo alguma coisa com ênfase, é porque ele considera isso importante. Irmãos, o amor é uma das coisas mais importantes da vida humana. Por mais que as pessoas não saibam nem um pouco no que realmente significa o amor, mas todo mundo está buscando ser amado. A gente falou aqui algumas semanas atrás que o sentimento de não ser amado causa tristeza, sofrimento. As pessoas querem ser amadas por alguém, querem se sentir importantes, querem se sentir até notadas por alguém. Elas querem um pouco de carinho, um pouco de atenção. Isso é um desejo profundo no coração por amor. Então, falar de amor, irmãos, não é pouca coisa. Só que pior do que falar de amor é falar de amor errado. E aquele que nos amou até o fim, irmãos, não pode deixar esse amor ser esvaziado. Eu disse semana passada no capítulo 14 e repito no 15, a nossa sociedade desassociou duas coisas que deveriam ser inseparáveis, obediência e amor. Esse é o problema. Para eles são coisas antagônicas, para Jesus são coisas inseparáveis. Sabe por quê? Porque nós obedecemos porque amamos. Já parou para pensar nisso? Mas também, nós amamos porque obedecemos. Eu explico para você. Em primeiro lugar, o amor é a nossa fonte de obediência. Nós não obedecemos aos mandamentos de Jesus. Nós não guardamos as palavras de Jesus simplesmente porque temos medo do inferno. Isso não é verdade, irmãos. Talvez a gente pode até ter chegado na igreja assim. Tem gente que chegou na igreja com medo do inferno, ok. Você vem com medo, né? Com medo, como Lutero ali, com medo de tomar um raio, um trovão, sei, de uma maneira meio pitoresca ali. Mas quando você chega no arraial, irmãos, não tem como. O amor de Deus é mais forte que a morte. Isso te atrai, isso te envolve. E aí, irmãos, como diz o próprio apóstolo João, o amor lança fora todo medo. Então a gente não está aqui, e veja isso, preste atenção nisso. Ninguém permanece fiel até o fim, porque ele tem medo do inferno, mas porque ele ama o Pai e o Filho. Simples assim, irmãos. É o amor que nos segura aqui.
Nós obedecemos porque amamos. O amor é a fonte da nossa obediência. Porém, a nossa obediência também é a prova do nosso amor. Lembra que eu disse? Lá fora, eles esvaziaram o conceito de amor. Amor é qualquer coisa. Amor é se importar, amor é se apaixonar, amor é romantizar. Não! Amor é mais forte do que a morte. O amor é sacrifício. O amor é paciente, lembra? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor de Cristo Jesus por você, que Ele derramou na cruz do Calvário. Bom, esse é o amor, a obediência amorosa. Em quinto e último lugar, o quinto fruto da vida cristã, não poderia ser outra coisa que não, a alegria completa. Me acompanhe, verso de número 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja que interessante, irmãos. O capítulo 14 termina com a paz de Jesus. O nosso texto termina com a alegria de Jesus. E eu quero juntar aqui os dois textos porque eles são relacionáveis mesmo, né? É um paralelo perfeito. Veja, quando Jesus promete a sua paz, ele automaticamente distingue a sua paz do mundo. Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E a mesma coisa que ele usa para a paz serve para a alegria. Se ele diz, olha, a minha alegria, que a minha alegria esteja em vocês, ele também está desassociando. E a minha alegria não pode ser confundida com qualquer alegria. Até porque, embora aqui ele não cite a palavra mundo, mas ele qualifica a alegria. Ele diz, para que a alegria de vocês seja completa. A palavra grega aqui, irmãos, é pleroma. Como eu gosto dessa palavra. É a palavra que a gente usa para plenitude, completude. Significa, irmãos, alegria abundante. Imagina, irmãos, ter uma fonte de alegria que jorra, mas nunca se acaba. Você está pleno, está cheio de quê, pastor? De alegria. E lembra o que eu falei? O problema da paz do mundo é o mesmo problema da alegria do mundo. É que tanto a paz do mundo quanto a alegria do mundo estão presas às circunstâncias. Se vem uma notícia, a alegria acaba. Se vem um noticiário, a paz vai embora. Ei, irmãos, pode cair o mundo, nós estamos em paz, como diz a canção. Essa é a paz que Deus nos dá. E essa é a alegria que Ele nos dá. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua alegria não depende do teu estado de espírito. A alegria do crente não depende de como ele acordou pela manhã. Tem gente que acorda mal-humorado, né? Você deveria acordar alegre, dizendo, obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, é motivo suficiente para acordar alegre. Mas a nossa alegria, repito, não depende do nosso estado de espírito. Não depende da nossa saúde. Todo mundo sabe, eu fiquei, acamado, passei quase um dia e meio aí de cama. E, irmãos, como é difícil ficar alegre de cama. É difícil. Mas, irmãos, a nossa alegria não depende nem mesmo da nossa saúde. Sabe por quê? Porque a nossa alegria só depende da fidelidade de Jesus Cristo. E lembra do capítulo 3, verso 1? Tendo amado os seus que estavam no mundo, irmãos, amou até o fim. Então eu quero dizer isso para você, a tua alegria está garantida porque Ele é fiel. Ele é fiel. Bom, irmãos, para lembrar, esse texto nos ensina em que consiste a vida cristã. Que não se espera dela nada menos do que uma vida frutífera. E que o segredo da vida abundante consiste em permanecer. Permanecer dependentes de Cristo, nutridos pelo seu amor e fiéis à sua palavra. Por isso eu quero terminar, irmãos, falando dessa doutrina que foi tocada aqui, mas de forma sutil, mas eu quero aprofundar um pouco e fazer duas reflexões em cima dela. É a doutrina da nossa união com Cristo. Se você ainda não meditou nessa doutrina, eu quero dizer para você, essa é a princesa de todas as doutrinas da salvação. Você não poderia imaginar, e a gente vai tocar nisso durante a EBD, mas deixe-me fazer aqui um merchan, uma espécie de introdução do que veremos na matéria de soteriologia. Irmãos, a doutrina da nossa união com Cristo, ela é a princesa das doutrinas porque ela reúne todas as doutrinas da salvação em uma só. É algo tão importante, tão vital para nós, mas infelizmente a gente deixa passar. Deixa eu me explicar o que é isso. No momento em que você se converteu,
ou melhor, um pouco antes disso, quando o Espírito Santo fez uma obra no seu coração, chame do que você quiser. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, ok. Pastor, eu levantei a mão para Jesus, ok. Pastor, ali naquele dia eu me arrependi dos meus pecados, ok, está tudo certo, não tem problema. Nesse dia, nós acreditamos que uma obra foi feita no seu coração. O Espírito Santo, de maneira invisível, estava atuando, talvez dias, meses, semanas, enfim, um tempo desconhecido, mas ele estava te convencendo todos os dias, persuadindo do pecado, da justiça, do juízo, até que culminasse. Naquele dia, que é o dia da conversão, que naquele dia você toma a sua decisão, não resistível, você não resiste mais, você vai à frente, você levanta o braço, você pergunta, como já fizeram para mim, pastor, como é que eu faço? Eu quero entregar minha vida a Jesus, ok, esse é o dia da sua conversão. Sabe o que aconteceu nesses minutos antes? Você foi unido a Cristo, inseparavelmente, até o retorno glorioso dele. De maneira espiritual, quando você é regenerado, você é unido a Cristo. O texto que eu citei semana passada, repito aqui, Romanos capítulo 6, versos 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte mediante o batismo. Veja, irmãos, nós não morremos com Cristo. O batismo não nos mata, mas veja, é um símbolo poderoso. Quando você crê em Jesus, e aí publicamente você é batizado diante dos homens, espiritualmente, é como se você tivesse morrido juntamente com Cristo na cruz. O verso 5, ele termina dizendo assim, se fomos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que significa isso, irmãos? Vida e vida abundante. Por isso, veja, todas as doutrinas partem daqui, da nossa união com Cristo. E aqui, irmãos, há dois detalhes, duas coisas que essa metáfora nos ensina sobre a união com Cristo. E eu quero tratar rapidinho com você, duas reflexões rápidas. Primeiro, essa união é mística. Essa união é mística. Mística, irmãos, não se assuste com esse termo, é no sentido de espiritual. Como a própria metáfora diz, orgânica. Ela é interior. Como a própria imagem nos mostra. Imagine uma videira ou qualquer outra árvore. Você tem a raiz, você tem o tronco e você tem os ramos, os galhos. Ninguém pode ver, pelo menos não a olho nu, a vida sendo passada, os nutrientes, os minerais, tudo que os ramos precisam para florescer e frutificar, você não consegue ver. Você não vê o processo de fotossíntese, enfim, tudo aquilo que vai acontecendo, a gente não pode ver, porque é um processo interior. Irmãos, aqui há, de forma paralela, na nossa união com Cristo, ela começa, irmãos, de forma interna, interior, subjetiva, espiritual, dentro do seu coração. Isso, irmãos, nos evita um erro, um grande engano que é cometido em muitos lugares. O fato de estarmos ligados, confiados, firmados em Cristo, na videira, apenas por aspectos exteriores. Lembra do que o próprio João Batista disse? Ei, não diga, nós somos filhos de Abraão. Como que apelando para a descendência, como que apelando para tipo sanguíneo, enfim, alguma coisa assim. Não. Ou como alguém pudesse dizer assim, olha, estamos ligados a Cristo pela curiosidade, pelo carisma. Nós gostamos da palavra, nós gostamos do ambiente, nós gostamos das reuniões, nós fazemos parte de um clube, né? Isso aqui pode ser, irmãos, em muitas medidas parecido com um Grêmio, mas só pode ser parecido, porque isso aqui é a igreja do Deus vivo. Isso aqui não é um número de pessoas que se reúnem porque se gostam. Isso aqui, irmãos, é a vida de Jesus sendo passada todos os dias. Uns pelos outros, de ramo a ramo, de galho a galho. É a vida de Cristo sendo passado de forma invisível. Irmãos, a nossa união com Cristo não são união em ideias, pressuposições, mas em primeiro e último lugar, é a vida de Jesus na nossa vida. Isso é a união com Cristo. Colossenses 1, 26 e 27, Paulo fecha a questão dizendo assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. O que, irmãos? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Isso é a vida
da videira é em você, Cristo é em nós, a esperança da glória. Bom, mas essa união não é apenas mística, essa união também é visível. Aqui está o grande paradoxo da vida cristã. Essa união, primeiro, ela é interior, para que ninguém se confunda, ninguém se apegue a coisas exteriores. Não, mas eu me batizei, mas eu tenho cartão de membro, eu tenho ofícios, eu sou pastor. Não. Em primeiro lugar, é interna, mas em segundo lugar, ela é vista externamente. A gente não pode ver a vida passando por dentro da árvore. Ei, mas se a gente ficar observando uma árvore por muito tempo, a gente consegue perceber se ela está viva ou se ela está morta. É o mesmo conselho que Jesus deu. Pelo fruto se conhecerão as árvores. Bom, então eu quero dizer, essa união, ela também é visível. Por quê, irmãos? Porque do interior, essa vida vai brotar para o exterior. Logo, logo, irmãos, presta atenção, se está unido à videira, se a vida de Cristo está passando para a tua vida, então logo, logo você vai frutificar. Ei, eu disse no início e repito agora, não há opção para a vida infrutífera. Não há cristão infrutífero. Não há crente inútil, como o profeta Ezequiel diz. Essa madeira será queimada e depois de queimada será jogada fora. Não há isso, irmãos, isso não existe. Pode ter pessoas enganadas, encostadas, apoiadas, mas não unidas à videira. Ei, só há uma opção, fruto, vida. E esse fruto, irmãos, ele será visto. E será visto de maneira visível por todas as pessoas que nos cercam. Deixa eu dizer uma coisa final para você, para a gente encerrar. Como eu queria que você saísse daqui hoje desesperado. Como eu queria que você saísse daqui hoje preocupado. Porque, sinceramente, irmãos, eu acho que se temos produzido, a gente tem produzido muito pouco. E claro, irmãos, eu não estou falando do corte aqui. Não desejo isso para ninguém. Eu não desejo uma vida de engano, irmãos, a tal ponto que esse galho que não produz nada e não se incomoda por isso, mas que está no nosso meio, achando que está tudo bem, tudo certo. Mas logo, logo, irmãos, o machado vai passar. Ele será arrancado de fato, será secado e jogado para o fogo. Isso eu não desejo, eu estou falando da poda, irmãos. Com esperança no coração de que todos vocês que me ouvem aqui, nessa noite, estão de fato ligados à videira. E se estão ligados à videira, irmãos, vocês precisam frutificar. E como é que vocês podem aceitar, irmãos, dar poucos frutos? Como é que vocês podem ficar com as vidas tranquilas, sossegadas, vivendo dias após dias, saindo, festejando? Como quem diz, irmãos, não há motivo para festa. Temos frutificado pouco, se é que temos. Mas estamos ligados à videira. Se sair daqui, se alguém apontar o dedo para você e dizer assim, você não está ligado, você vai ser o primeiro a brigar. Dizer assim, não, eu estou ligado. Mas e se alguém perguntar onde estão os seus frutos? O que você vai mostrar? A sua vida de oração? Eu tenho vergonha da minha vida de oração. O que você vai mostrar? A sua obediência amorosa? Quantas vezes você fez sem reclamar? Sem que ninguém estivesse vendo? Sem que precisasse alguém te observar ou te ver? Sem que precisasse ser reconhecido? O que você vai mostrar como seus frutos? Irmãos, como eu desejo que um machado passe em nós, nos aparando, ainda que nos fira, mas que nos tire, irmãos, dessa letargia cristã. E que nos coloque, irmãos, impulsionados a produzir frutos e mais frutos ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que você saia daqui incomodado hoje. Essa era a minha missão aqui. E que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Glorificamos ao teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Mas como é pesado, Senhor, como é sério o que pregamos aqui. E como, Senhor, de fato nos sentimos envergonhados, Senhor, diante da exposição da tua palavra. Mas como, Senhor, queremos melhorar. Como queremos, Senhor, nos aproximar
daquilo que o Senhor deseja para nós. Estamos de fato ligados a Ti, Senhor. E que poder, Senhor, flui do Senhor para nós. Como, Senhor, é maravilhoso pensar, Senhor, que a Tua vida está nutrindo a nossa vida, Senhor. Como é maravilhoso pensar que eu produzo fruto porque dependo totalmente de Ti, Senhor. Mas, Senhor, como é triste pensar que meus frutos ainda são pequenos, Senhor. Ainda são poucos. Que eu olho para as minhas mãos, Senhor, e a verdade é que eu não estou satisfeito, Senhor. Então, Senhor, envia o Teu machado. Não o machado que corta, Senhor, mas o machado que apara, Senhor. Envia, Senhor, a Tua poda, Senhor. Nos apara, Senhor. Nos machuca um pouco, mas, por favor, Senhor, nos acorda. Porque o fim está próximo. Porque o Senhor breve vem. Porque coisas, Senhor, terríveis podem estar à porta. Porque, Senhor, momentos complicados podem surgir. Porque o dia mau, Senhor, pode estar a um passo de nós. E nós vamos precisar de toda a força que vem da videira para que possamos resistir no dia mau. Porque não fomos chamados, Senhor, para conquistar nada. Fomos chamados para manter essa posição, ainda que com o sacrifício da própria vida, Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas a verdade é que não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. A verdade é que não chegamos ao ponto de esmurrar o nosso próprio corpo, Senhor, a fim de agradar o Senhor. Então, por favor, Senhor, nos dá essa perseverança, nos dá essa obediência amorosa, Senhor. Nos dá, Senhor, essa força para permanecer até o fim, Senhor. Porque aqueles, Senhor, que começaram bem, não tem garantia de que vão terminar, mas somente aqueles, Senhor, que continuarem firmes e constantes no Senhor, terão a garantia que vão, Senhor, ver o Teu retorno e viver contigo para toda a eternidade. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém e amém. Graças a Deus.